Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro com a filosofia. Sou o professor Isaías e hoje nós vamos falar de um assunto contemporâneo. Hoje nós vamos falar da bioética. Então, antes de mais nada, eu quero colocar o que é ética. Então, o que é a ética? É um ramo de estudo da filosofia que busca a fundamentação e teorização dos aspectos morais da vida social e da vida individual, como a conduta e as ações. Ou seja, define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas. Então, a ética é uma área da filosofia que investiga a moral. Portanto, é uma área da filosofia que investiga as condutas humanas. Agora, e a bioética, propriamente dita? Bioética é uma palavra que vem do grego bios, vida, e ethos significa, na verdade, hábito ou costume, e ethos, que significa índole ou caráter. Essas duas palavras formam a palavra ética. Então, a bioética é a ética da vida ou ética prática. É um campo de estudo transdisciplinar que aborda questões da biologia, medicina, engenharia genética, filosofia, direito, ciências exatas, ciências políticas e do meio ambiente. Agora, qual é o objetivo? Então, visa indicar os limites e as finalidades da intervenção humana sobre a vida, identificar os valores de referência e denunciar os riscos e desrespeitos à vida humana e às vidas não humanas. Para a abordagem de conflitos morais e dilemas éticos na saúde, a bioética se sustenta em 4 princípios. São eles: beneficência, não maleficência, autonomia e justiça ou equidade. Então vamos tratar de cada um deles agora, de forma mais ou menos resumida. Bom, então o princípio da beneficência relaciona-se ao dever de ajudar os outros, de fazer ou promover o bem a favor de seus interesses. Reconhecer o valor moral do outro, levando-se em conta que, maximizando o bem do outro, possivelmente pode-se reduzir o mal. Deve-se avaliar os riscos e os benefícios potenciais, individuais e coletivos, e buscar o máximo de benefícios, reduzindo ao mínimo os danos e riscos. Agora, outro princípio, o princípio da não maleficência, implica no dever de se abster de fazer qualquer mal aos outros, de não causar danos ou colocá-los em risco. Deve-se avaliar e evitar os danos possíveis. Não basta boas intenções de não prejudicar. É preciso evitar qualquer situação que signifique risco para a vida que não está sendo manipulada corretamente ou que deve ser manipulada de forma correta. Então, eu não posso colocar em risco a vida de ninguém. Eu tenho que tratar a vida com seu devido respeito. Agora, um outro princípio é o princípio da autonomia. Diz respeito à autodeterminação ou autogoverno, ao poder de decidir sobre si mesmo. Embora que o Leandro Carnal diga que nós somos apenas o sócio majoritário da nossa vida, mas o sócio majoritário é aquele que pode mais. Então, preconiza que a liberdade de cada ser humano deve ser assegurada. Ela é limitada em situações em que pensar diferente ou agir diferente resulte em danos para outras pessoas. Então, a violação da autonomia
só é eticamente aceitável quando o bem público se sobrepõe ao bem individual. Não nega a influência de fora, né, a influência externa, mas dá ao ser humano a capacidade de refletir sobre as limitações que lhe são impostas. E por último, nós temos o princípio da equidade, ou o princípio da justiça. Relaciona-se à distribuição coerente e adequada de deveres e benefícios sociais de qualquer ação que manipule a vida como um todo. O trabalho humano deve ser praticado com critérios socioambientais, o que favorece a vida nas suas múltiplas formas. Então, o filósofo australiano Peter Senge, ele tem uma frase que é relevante. A escravidão animal deveria ser enterrada juntamente com a escravidão humana no cemitério do passado. Então, nós temos o seguinte. Então, o filósofo Peter Albert David Senge ainda é vivo, está entre nós, é defensor da expansão do princípio utilitarista da igualdade na consideração da dor e do sofrimento para atender aos interesses e preferências tanto humanos quanto de animais. Peter Senge procura demonstrar que o princípio moral básico leva em consideração a senciência como critério mínimo para determinar se um ser é ou não membro da comunidade moral, e que o sofrimento deve ser evitado a qualquer ser capaz de senti-lo. Outro filósofo, Tom Hagen, ele diz o seguinte: os animais têm interesses, percepções e sentimentos e devem ser considerados sujeitos de uma vida. Então ele vai defender que os animais têm que ter os mesmos direitos básicos que os seres humanos. Então, tanto o Peter Senge quanto o Tom Hagen, eles são vegetarianos. O Hagen não está mais entre nós, mas eles são filósofos contemporâneos, tanto o Peter Senge quanto o Tom Hagen. Agora, para concluir, nós podemos dizer o seguinte: a bioética é uma área interdisciplinar que busca equilibrar os avanços científicos e tecnológicos com princípios éticos e valores humanos, ajudando a orientar decisões complexas de maneira responsável, respeitosa à dignidade da vida nas suas mais variadas expressões. Então, essa foi a aula de hoje e eu aproveito para fazer o convite a todos vocês para participarem também da próxima aula, na qual nós vamos tratar da ética ambiental. Então, é de fundamental importância que a gente visite a plataforma para ter acesso pleno à nossa aula de hoje e desejo a todos bons estudos e até o nosso próximo encontro.